Olá, alunos, boa tarde. Vamos aí para a matemática agora. Nós vamos trabalhar a atividade do dia 20 de abril, tá? Então, tá na mesma folha. Aqui nós temos o poema Casa e vocês virando a atividade do valor posicional dos números. Eu já fiz aqui alguns preenchimentos e eu vou explicar para vocês, para que vocês possam responder as questões abaixo. Então, aqui, ó, o que vocês precisam saber? Observar o número que indica o preço do automóvel. Nós já temos aqui 48.990 e vocês vão colocar aqui na nossa tabela, 48.990. Vocês precisam, então, aqui, ó, nós temos a ordem dos números. Nós já sabemos que os números, eles são compostos através dos algarismos, certo? Os algarismos são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esses são os algarismos que vão formar os números. Só que cada número, cada algarismo, dependendo da ordem que ele estiver, ele vai estar representando, seja uma unidade simples, uma dezena, uma centena, uma unidade de milhar, uma dezena de milhar e uma centena de milhar. Para o quinto ano, por enquanto, nós precisamos conhecer até a centena de milhar, mas nós temos, claro, outros números que não para aqui na centena de milhar, ok? E aí, a primeira ordem, ele vai estar na unidade, a segunda ordem na dezena, a terceira ordem na centena, a quarta ordem, unidade de milhar, quinta ordem, dezena de milhar e sexta ordem, centena de milhar. Então, por isso que eu falei para vocês, olha, criança, prestem atenção, que aqui no quinto ano, quando a professora for dar um ditado, alguma atividade, nós trabalharemos 6 algarismos. Então, presta atenção, se eu ditar uma centena de milhar, são 6 algarismos que nós temos que respeitar as ordens. E nós temos as classes. No caso aqui, que nós estamos trabalhando até a centena de milhar, nós temos a classe das unidades, que é a unidade simples, dezena e centena, e depois nós entramos aqui na classe dos milhares, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Depois vocês vão conhecer classe dos milhões, classe dos bilhões e assim por diante, tá bom? Então vocês precisam só observar essa tabelinha que eu já preenchi, e aí vocês vão responder as atividades abaixo. Como essa semana ficou muito corrida, que nós recebemos a notícia na terça-feira à noite, que na quinta nós teríamos que fazer o plantão para entrega de atividades, ficou muito corrido e essa atividade foi compartilhada de uma outra professora, então alguns errinhos passaram despercebidos e aí eu vou corrigir aqui com vocês, tá? Então, a questão A e a questão F, elas estão iguais. Vocês podem responder, não tem problema, tá? Mas só para constar que A e F são iguais. E aí vocês vão olhar, observar aqui a nossa tabela para responder de A a G. Quantas ordens tem esse número? Vocês vão olhar e vão responder. Tá certinho aqui, só vocês observarem. Quantas classes tem? Ó, quantas classes nós temos e vocês vão colocar. Qual é o algarismo das unidades simples? Qual é o algarismo que está na unidade simples? Vocês vão colocar aqui. Qual é o algarismo das dezenas de milhar? Vocês vão procurar e vão colocar o algarismo aqui. A que classe pertence o algarismo 8? Que classe que ela tá? Tá na classe das unidades ou tá na classe dos milhares? Vocês vão preencher aqui para mim. Aqui, igualzinho a A, vocês vão repetir. E aqui vocês vão decompor o número 48.900. Só lembrando, gente, que aqui nós temos duas ordens, a unidade de milhar e a dezena de milhar. Então, algumas crianças, quando vão decompor, faz assim, ó. 48.000 mais 900. Gente, não é assim, tá? Vocês têm que decompor o 40 e o 8. Então, vamos prestar atenção que na correção aí de algumas atividades que eu recebi, estava decomposto assim e não fica correto. Tem que decompor número por número. No caso aqui, 900, como a unidade e a dezena estão zeradas, ou eu posso terminar só no 900 e está certo, mas quem fizer mais zero também não está errado, também está certo, ok? Considero as duas. Aqui,
nós temos escreva com algarismos o número formado por. Eu já fiz a primeira aqui para vocês entenderem, ó. 7 dezenas. Quanto que é uma dezena? Se uma dezena é 10, 7 centenas são 70. Com mais 6 unidades, eu já formei o meu primeiro número, 76. Aqui tem um errinho que eu vou pedir para vocês acrescentarem aí na atividade de vocês, ó. 8 centenas, 3 dezenas e 2 unidades. Vocês escrevem aí, façam aí um tracinho para registrar o número em forma de algarismos. Aqui nós temos 3 unidades de milhar, 2 centenas e 6 unidades. 8 unidades de milhar, 5 centenas, 3 dezenas e 1 unidade. 2 dezenas de milhar, 3 centenas, 6 dezenas e 9 unidades. 1 centena de milhar, 2 dezenas de milhares e 7 centenas. Para vocês formarem o número, se vocês quiserem, podem confeccionar no caderno uma tabela feito essa. E aí vocês só vão vendo a ordem dos números e vão colocando para acertar. Quem já souber de cabeça, no caso aqui que eu já fiz, ó, 7 dezenas e 6 unidades. E aí vocês podem fazer na sequência. Vou fazer mais um com vocês, ó. 8 centenas. Quanto que é 8 centenas aí? 800, né? Representado em algarismo, 8. 3 dezenas. 3 dezenas vai dar o número 30. Representado em algarismos é o 3. E 2 unidades, 2, ó. Já formei mais um, 832. Façam os demais. Aqui, eu já vou deixar para vocês também que nós temos um ábaco. Só que a impressão ficou ruim. Então, no caso aqui, ó, é unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Eu coloquei aqui, ó, unidade, dezena, centena e unidade de milhar. E eu contei as argolinhas para vocês. Então, aqui nós temos 9 unidades, 9 argolinhas. Aqui nós temos 3 também. Aqui nós temos 4 e aqui nós temos 4. Só que formei meu número, 4.439. Então, formado o número, ó, já deixei aqui para vocês copiarem. E aí, agora vocês vão responder aqui. Qual o número representado no ábaco ao lado? Eu já coloquei a resposta, né, crianças? Então, vamos fazer aí, ó, 4.439. Ok? Agora, vocês vão responder a B. Nós fizemos uma atividade parecida nas semanas anteriores. Utilizando a mesma quantidade de bolinhas, qual o menor número possível com 4 algarismos diferentes? Então, a gente utilizando esse mesmo número, como é que eu vou formar o menor número aqui? Lembra? Nós vamos começar pela ordem crescente, então só uma dica. O primeiro número vai ser 3. Desses números aqui, tá? Agora, vocês completem para encontrar aí o menor número possível com essa mesma quantidade que nós utilizamos no ábaco aqui, que são esses números. Vocês vão concluir aqui, completar o número. Em qual das alternativas abaixo, o número 4 representa 400 mil? Vocês vão olhar aqui. Aqui, ó, 3.040, 51.430, 4.571... 1.400.000. Vai olhar o que se pede e vai assinalar uma única alternativa. Qual é o maior número que podemos... aqui também ficou confuso, viu, crianças? Ó, qual é o maior número que podemos usar com os algarismos 6, 2, 4, 3, 1, sem repeti-los? Qual é o maior no caso aqui? O maior, a gente faz o decrescente, né? Do maior para o menor. Então, vocês vão pegar esses algarismos, do maior para o menor, e vão ver qual é o maior número que a gente consegue formar com esses 5 algarismos sem repeti-los. Eu só gostaria, mais uma vez, crianças, de pedir desculpas para vocês, tá bom? Pelos errinhos encontrados nesta atividade. Eu costumo sempre revisar, eu costumo digitar, né, para que não aconteça isso. Mas, infelizmente, ficou meio corrido. Essa semana nós estávamos entregando diagnóstico, planejamento, e como as atividades ficaram aí para cima da hora, passou despercebido. Peço desculpas,
mas isso não vai mais acontecer, tá bom? Beijos para vocês, boa tarde.